Esther, traz um. Aí. Boa noite, Igreja Presbiteriana do Parque Taquaral. Boa noite, amigos, colegas que estão aqui junto com a gente nessa celebração que a gente faz em nome do Senhor Jesus. Você que tem se conectado aí com a nossa comunidade, seja muito bem-vindo. O que a gente está fazendo aqui nada é diferente do que a gente faz todos os domingos às 19 horas lá no prédio da nossa igreja. Uma celebração, uma reunião que celebra a grandeza, o poder e a majestade de Deus. Portanto, sejam muito bem-vindos. A nossa família do Taquaral, a gente quer agradecer pelo fato de você estar aqui acompanhando. Chama os filhos, as filhas, maridos, esposas, todos juntos aí na sala. A gente vai louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus. E o nosso culto vai acontecer da mesma maneira que acontece quando a gente está lá no nosso prédio, tá bom? Sejam então bem-vindos e vamos louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos nessa noite em família para que nós, ainda que nós não estejamos juntos fisicamente, nós estejamos aqui remotamente, cada um com a sua família, louvando a Deus. Eu convido você para que nós abramos em Salmo 66, versículos de 1 a 10. E vai aparecer o texto aí para você também. Vamos lá, Salmo 66, de 1 a 10. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti.
toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre, o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submetemos à prova e nos refinastes com a prata. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Mesmo que nós estejamos separados fisicamente, mesmo que as condições não sejam boas como estão vivendo nesse momento. Mas tem um convite bíblico aqui, para que nós bendigamos o nosso Deus, porque Ele tem feito maravilhas desde sempre. E é isso que nós faremos agora nesse momento. Nós iremos louvar a Deus com mais um cântico. Vamos louvá-lo então. Domingo passado nós estávamos juntos na nossa igreja e já com algumas limitações. E hoje a gente faz uso aqui da tecnologia. Eu sempre acreditei que o nosso Deus sempre permitiu que o homem pudesse caminhar, que o homem pudesse ter acesso às tecnologias para que a gente pudesse explorar e utilizar tudo isso para compartilhar o Evangelho, compartilhar e para engrandecer o nome do nosso Deus. É isso que nós vamos fazer aqui hoje, né? Cada um no seu lar aí, utilizando a tecnologia, aquilo que Deus nos deu. Vamos louvá-lo da melhor forma, que você possa sair da sua casa ficar à vontade, mais à vontade ainda, né? Afasta o sofá, a cadeira aí, fique livre, fique à vontade, onde você estiver nesse momento, vamos louvar o nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo ele pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh,
impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Aleluia. Use esse momento para louvar o nosso Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, ele se entregou por nós. Oh, impressionante. Erga sua voz, erga sua mão e declare isso, irmão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos continuar louvando? Mais uma? Nós temos, irmãos, nós continuamos com as nossas atividades remotas, mas a nossa operação continua normal. Nós temos as manutenções do prédio acontecendo, nós estamos pagando água, luz, imposto, temos o compromisso com o pastor, com o contador, e nós contamos com o compromisso dos irmãos, que os irmãos, ainda que nós não estejamos nos reunindo presencialmente, que nós continuemos fiéis nas nossas contribuições. Você encontra aí a nossa conta para fazer a sua contribuição. Não deixe de fazer, irmão. É muito importante que nós continuemos sendo fiéis, que nós continuemos com as nossas contribuições. Mesmo que nós não estejamos nos reunindo presencialmente, as nossas despesas continuam acontecendo normalmente e o nosso compromisso precisa ser o mesmo nesse período. Então, esse é o nosso convite, irmãos, que nós continuemos juntos, mesmo não presencialmente, mas como corpo, como igreja, nós estejamos contribuindo, continuando fiéis na manutenção do corpo de Cristo, do reino de Deus aí no Parque Taquaral. Pastor? Oi, pessoal. Como o Du disse, a gente continua sendo igreja, mesmo isolados em nossa casa e também distante do nosso prédio. A gente quer compartilhar com vocês alguns recados que são importantes aí para a nossa agenda como igreja. O Thiago vai colocar aí para a gente a agenda da nossa igreja e eu queria falar para vocês o seguinte. Eu conversava, por exemplo, com a nossa equipe diaconal e dizia a eles que o nosso desafio era continuar sendo igreja apesar de um prédio.
Para isso, nós precisamos estar conectados na missão de Deus de ser e fazer discípulos. Por exemplo, nessa semana eu conversei com alguns irmãos dizendo que uma ferramenta pastoral que estava sendo esquecida, que é a ligação. E eu liguei para diversos irmãos. Por exemplo, eu liguei para a dona Hilda, e lá eu conversei com a dona Hilda, querendo saber como é que ela estava, orientei a nossa equipe diaconal que ficasse atenta às necessidades do grupo de risco, mas graças a Deus os filhos da dona Hilda assistiram ela em tudo, e não foi necessária a intervenção da nossa equipe pastoral. Mas o fato é que nós continuamos sendo igreja, e é muito importante que você esteja envolvido nessa missão. Por isso, eu queria mostrar para você que a nossa agenda está mais relacionada ao nosso contato com pessoas. Os nossos eventos presenciais estão suspensos por tempo indeterminado. E a gente precisa deixar nesses termos, porque nós não sabemos como que nós ainda venceremos essa batalha, essa guerra do coronavírus. Portanto, as nossas atividades presenciais elas estão suspensas por tempo indeterminado, mas a gente vai conversando até o momento que Deus nos der a oportunidade de estarmos juntos novamente. E como que a gente faz com que a nossa igreja continue em movimento? Eu queria fazer um convite para você. Às quartas-feiras, às 19h30, eu quero convidar você para participar de uma live comigo, em que nós faremos estudos na carta de Filipenses. Eu estou chamando aqui de Filipenses e a nossa quarentena. O que a gente pode aprender com o texto de Filipenses, nesse contexto de crise, de quarentena. Portanto, eu quero te convidar todas as quartas-feiras, às 19h30, uma live com o pastor Marcos Patrick. Convide seus amigos, convide pessoas próximas de você. A gente vai ter o recurso aqui pela transmissão, e eu vou mandar o link lá para vocês, e vai ser uma conversa com o pastor, e a gente vai discutir sobre a carta de Filipenses. Então, portanto, gente, por favor, vocês têm tempo. Vocês estão em casa, leia com a sua família a carta de Filipenses, vai ser uma delícia a gente poder continuar conversando. Agora, Carlos Eduardo, fala pra gente aí a respeito do Dia da Família, que está em stand-by, e ainda do nosso acampamento. Carlos Eduardo. Irmãos, nós temos 2 avisos importantes que nós tínhamos planejado com muito carinho. O primeiro era o Dia da Família, que está agendado para o dia 31 de maio. Nós não temos a menor ideia se vai dar para acontecer, mas nós, pela fé, nós estamos deixando agendado e vamos ver o que vai acontecer. Nós esperamos muito, gostaríamos muito que desse certo, está mantida a data e a gente vai estar na nossa agenda. Então, dia 31 de maio, a gente vai observar como é que vai caminhar tudo isso, mas está na nossa agenda, Encontro da Família, lá no Guará. Além disso, nós temos um outro evento agendado para outubro, que é o Acampamento da Família, e vai ser dia 16 e 17 de outubro, lá no acampamento Betel, em Sousas. Serão 2 dias muito especiais, nós vamos entrar na sexta-noite e no sábado, e vamos sair no sábado à noite, então vai ser curto para que a gente readquira o hábito e o traquejo com o acampamento, e é para ser um esquenta para outras oportunidades. Então você já prepare a sua agenda, acho que em outubro a gente não vai estar mais vivendo coronavírus, esperamos que a nossa vida esteja normalizada completamente, e a gente consiga fazer um acampamento muito bom, que a gente envolva toda a igreja, que os jovens e adolescentes sintam o prazer de estar em um acampamento da igreja e se apaixonem por essa programação, como uma geração inteira da nossa igreja foi. Então, não deixem já comece o planejamento aí. A gente está, enquanto liderança, a gente está planejando, a gente está vendo maquininha de cartão para facilitar o pagamento. Então, já coloque na sua agenda, coloque no seu orçamento aí essa programação, que vai ser muito especial para a nossa igreja. Pastor? Vamos então cantar com o Henrique César. Henrique, vamos louvar a Deus, irmão.
Vamos louvar o nosso Deus mais uma vez nessa noite. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, ao levantar o mar, trovões rugirem, sobre a tempestade voarei contigo, Pai, Tu és o Rei, sobre as águas quieto estarei, pois sei que és Deus. Descansarei somente em Deus, Teu poder. Vejo em quietude e fé, ao levantar o mar, trovões rugirem, sobre a tempestade voarei contigo, Pai, Tu és o Rei, sobre as águas quieto estarei, pois sei que és Deus. Ao levantar o mar, trovões rugirem, sobre a tempestade voarei contigo, Pai, Tu és o Rei, sobre as águas quieto estarei, pois sei que és Deus. Quieto estarei, pois sei que és Deus. Quieto estarei, pois sei que és Deus. Amém. Amém. Graças a Deus pelo nosso Senhor que está perto de nós. Queridos, eu vou perguntar se vocês estão com a Bíblia aí em casa. Se você não tiver, por favor, e puder, é claro, pegue sua Bíblia nas mãos e leia comigo o texto que o Tiago vai projetar para a gente aqui. Eu peço que você leia o texto. A gente vai conversar, então, no texto de Mateus capítulo 4. E a gente vai fazer um link aqui de uma situação pela qual todos nós estamos passando, que é essa indicação que as nossas autoridades nos colocaram para que vivêssemos em quarentena. Todos nós precisamos fazer isso, todos nós precisamos desse recurso para vencer essa guerra. E tudo isso, evidentemente, mexe com a nossa vida, mexe com a nossa família.
que a palavra de Deus pode nos ensinar a respeito de todo esse tempo que a gente está vivendo? Vamos lá, então, por favor, leia comigo o texto, Mateus capítulo 4. Deixa eu ver o meu recurso aqui. Muito bem, estou vendo vocês aqui. Assim está escrito na palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos ter mais uma palavra de oração? Por favor, aí na sua casa, feche seus olhos. Vamos pedir que o Senhor nos traga iluminação para que a exposição desse texto aqui edifique a cada um de nós, a nossa família. Oremos. Senhor, muito obrigado porque a gente pode nos dirigir até o Senhor. Podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz, podemos erguer a nossa voz, podemos estar conectados uns com os outros, ainda que de maneira remota, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos separados do convívio físico, mas nós sabemos que isso tem prazo de validade. Nós sabemos, ó Deus, que isso, ó Deus, vai acabar. Muito obrigado pela liberdade, então, ó Deus, de poder nos reunir como igreja do Senhor. Que o Senhor continue dando a cada um de nós, Deus, esse desejo, dando a cada um de nós essa possibilidade. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, veja só, o Thiago também já está deixando aí para a gente. O primeiro slide que nós temos aqui, eu queria que vocês pudessem perceber e ler comigo o que está escrito aqui. É uma fala de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é professor na Faculdade de Economia da Federal do Rio de Janeiro, e eu li um artigo dele, achei muito interessante quando ele estava falando a respeito do colapso que a gente está vivendo por conta da pandemia causada pelo coronavírus. Olha só o que ele disse. Sociedades só se colapsam com epidemias como o Covid-19 quando já estão muito doentes. Perceba que eu acho que ele está muito correto no que ele está dizendo. Afinal, as crises revelam o que é a nossa sociedade e, por conseguinte, também revela quem nós somos. Olha só essa outra frase, e aqui é uma contribuição minha dentro do pensamento do Iderley, que é um professor. Sem uma profunda crise, jamais saberíamos quem realmente somos. É verdade. A sociedade que a gente vive só está entrando em colapso porque a gente já vive essa realidade. Enquanto a gente pode pensar que nós vamos pagar o nosso plano médico e vamos ter o nosso leito lá garantido,
e a gente sente uma certa segurança por conta disso, porque a gente trabalha e consegue, então, pagar um plano médico e conseguir ser atendido pelo sistema privado de saúde. Mas quando acontece uma realidade como essa, nem nós, que possivelmente temos um plano de saúde, teremos garantido o nosso leito lá. Porque sai uma lei e que até o setor privado vai ter que atender pessoas que passam por dificuldade. A pergunta é, mas cadê então o nosso leito que estaria lá garantido? Não, precisaremos unir forças, setor público e privado, para poder atender a todas as pessoas. O colapso que a gente vive no setor público nada mais é da disfunção que a gente tem dentro da nossa sociedade, de que não tem dignidade, espaço para todo mundo. Quando você vê pessoas indo ao supermercado e esvaziando as prateleiras, e aí você pensa, nossa, mas por causa do coronavírus as pessoas estão sendo tão egoístas? Não, não é por conta do coronavírus. É porque nós temos um egoísmo muito forte dentro da sociedade que a gente vive. Quando você, então, observa pessoas que não estão atendendo as recomendações das autoridades sanitárias, e você pensa, mas como assim? Ele não está prejudicando só ele, está prejudicando os idosos, as crianças, a população como um todo. E aí a gente pode pensar, não é o problema do coronavírus. O problema é que a nossa sociedade não respeita as autoridades. E eu lamento dizer que, inclusive, igrejas estão nessa onda, pastores, resistindo, obedecer às ordens das autoridades com a desculpa e a pretensão de que estão pensando no povo de Deus, na reunião do povo de Deus. Não, a igreja não precisa disso. A igreja é um movimento de pessoas em missão para ser e fazer discípulos. Então, toda essa crise revela muito a respeito da nossa sociedade, mas ela revela também coisas a nosso respeito. E então, eu penso, como que deve ser essa nossa identidade? Como que essa nossa identidade ela é construída no meio dessa crise? Eu acredito que o texto que a gente leu pode revelar muita coisa a respeito da nossa identidade. O Tiago vai colocar aí para a gente, então, a primeira coisa que a gente vê no texto que nós lemos de Mateus capítulo 4 é que Jesus reafirma a sua identidade na palavra do Eterno. Se a crise ela mostra a identidade da nossa sociedade e de cada um de nós, essa crise também foi passada por Jesus. Se nós estamos num período de quarentena, Jesus viveu 40 dias em jejum no deserto. E foi nesse período crítico de sensibilidade, nesse período crítico de sensibilidade, que Jesus reafirmou e mostrou verdadeiramente a identidade de Jesus. E não foi no meio dessa crise que Jesus, então, reafirma e mostra a cada um de nós quem realmente Ele é. A gente tem muita coisa para aprender. E essa quarentena também pode nos ajudar com muita coisa. Jesus, em diálogo com Satanás, ele diz o seguinte, a partir do versículo 2: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É fato que num ambiente de isolamento, a gente tem uma outra percepção de mundo quando a gente está em movimento. Isso é bastante óbvio. Converse com as pessoas, por exemplo, que já ficaram internadas, passaram por um longo período. Isso marca muito a vida das pessoas. O isolamento, ele traz consequências profundas na nossa vida.
Quando a gente passa por esse tipo de situação, novas coisas acontecem. Eu acredito que nós estamos num ambiente de muita tentação. Veja só você, nós nunca vivemos isso na história da população brasileira, pelo menos a nossa geração. O máximo que a gente já viu de algo perto disso foi a gripe espanhola, assim conhecida, sobretudo com as mortes no Rio Grande do Sul. Acredita-se que a morte espanhola tenha vitimado milhões e milhões de pessoas, e isso chegou muito forte no Brasil, e assim ali a gente teve que viver uma quarentena, mas a gente está falando de 1918. Os nossos pais não viveram um isolamento como esse, nós não vivemos isso, os nossos avós possivelmente não viveram isso também. A gente não sabe, na verdade, como é viver assim. E pelo fato da gente não saber como sociedade viver assim, a gente tem uma série de tentações. Nós não estamos de férias, nós não estamos num parque de diversões. Pelo contrário, nós estamos vivendo dias difíceis. É nesse ambiente que a gente vai descobrir que talvez a gente não saiba viver em família, em profundidade. Talvez nesse ambiente que a gente vá saber que a gente não sabe sentar à mesa com a nossa família, porque a maioria das vezes a gente almoça num restaurante e o fim de semana é tudo aquilo corrido. Talvez é nesse ambiente que você vai ver que há incompatibilidades, às vezes que você não reparou na correria do dia a dia com a sua esposa, e vocês vão entrar em crises. É nesse momento que a gente vai duvidar do que Deus pode fazer. Nesse momento que a gente vai se preocupar de uma maneira exagerada, o que pode acontecer com os nossos avós, com um grupo de risco, com os nossos filhos. É nesse tempo que a gente pode perder a essência do que é ser igreja. É nesse tempo, então, que muita coisa da nossa identidade pode ser revelada. Mas se a gente aprender com Jesus, que passou por essa quarentena, que passou por esse período de isolamento e que foi tentado nesse contexto, o que a gente aprende é que Jesus reafirma a identidade dele na palavra do Eterno. É fato. Nenhum de nós estamos aqui dizendo glórias a Deus nas maiores alturas porque a gente não põe o pé para fora de casa. Não dá para dizer isso, por favor. Não dá para dizer que a gente está totalmente feliz aqui, fechado dentro de casa. Não dá. É difícil. Mas o interessante é que isso não pode gerar em nós disfunções e patologias, pecados. É nesse contexto que a gente pode entender e reafirmar a partir da crise quem nós somos. E quem nós somos não tem nada a ver com aquilo que a gente está sentindo agora na crise, não tem nada a ver com a nossa percepção sobre a crise. Quem nós somos tem a ver com a palavra de Deus a respeito de nós. Foi isso que Jesus nos disse. Olha o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Satanás sugere que Jesus precise de pão. E é plausível. E é próximo da verdade o que Satanás está dizendo. Porém, Jesus não afirma a identidade dele naquilo que Satanás está sugerindo. Ele recorre à palavra de Deus e ele então lembra do Salmo. Ele olha lá para a Torá e diz o seguinte: não só de pão viverá o homem. Quem disse isso? Foi o Deus. Portanto, Jesus, ele tem a sua identidade, a sua postura dentro daquilo que Deus disse a respeito do homem, não daquilo que ele estava vivendo. É por isso que eu quero ter uma palavra para você que está assistindo a esse nosso momento de culto aqui. Entenda que eu e você vamos passar por tudo isso e que nós temos que nos descobrir no meio dessa quarentena baseados naquilo que Deus disse a respeito de nós.
Jesus disse que Pai falou: não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, não só daquilo que a gente tem necessidade, e a gente tem necessidade de sair, a gente tem necessidade de ter contato social, a gente tem necessidade de sair desse ambiente de isolamento e querendo logo estar em outro lugar, mas a gente não precisa ficar alimentando tudo isso que a gente tem de sentimento. Talvez seja o momento da gente, no isolamento, descobrir quem nós somos. Nós não somos produto das necessidades que o nosso corpo clama. Nós somos filhos de Deus, cuja identidade está escrita, está dita a partir da palavra de Deus. Mas não é só isso. Tiago, vamos para o próximo? A nossa identidade tem que ser como a identidade de Jesus nessa quarentena. Jesus, ele reafirma a sua identidade buscando a essência em detrimento à aparência. Isso aqui é muito legal. Vamos entender isso lendo a palavra de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, como está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vamos então recapitular qual é a proposta de Satanás a Jesus. Ele leva Jesus no ponto mais alto do templo, de onde Jesus poderia contemplar a cidade, poderia contemplar a criação. E Satanás então diz para Jesus: tá vendo? Se você se prostrar, eu vou permitir que você domine sobre tudo isso que você está vendo. Será então a proposta? Um reino de paz, um reino de justiça. Afinal de contas, Jesus teria o domínio. A questão aqui é que Jesus poderia sim, ao ouvir Satanás, reinar, mas ele reinaria de aparência. Porque a essência seria deturpada. Porque a essência da identidade de Jesus, que ele é o rei soberano e ele destrona todos os poderes, não é uma negociata com nenhum poder, não há nenhuma negociata com o pecado e Satanás. Ele é a essência do mal, ele é a essência do pecado. Não há uma negociação. Mas Jesus poderia então dominar, mas por aparência. A essência estaria comprometida. Queridos, a questão aqui não é o que, mas o como. O que é proposto a Jesus? Dominar sobre tudo o que ele estava vendo. Mas a questão não basta a gente simplesmente saber o que, mas também o que é levado em conta para o Senhor Jesus e para a nossa identidade. Não é só o que a gente faz, mas como a gente faz. Não tem a ver com simplesmente chegar a um lugar de qualquer jeito. Não tem a ver como Maquiavel disse, os fins justificam os meios. Não. Para Jesus, o que e como é muito importante. Porque a identidade de Jesus tem a ver com essência, não com a aparência. Essencialmente ele é filho de Deus e não há em Deus possibilidade de comunhão, de diálogo entre trevas e luz. Pense só, você colocar um palito de fósforo numa escuridão total, aquele palito de fósforo com aquele fogo, ele vai quebrar as trevas por pequenininho que ele seja. Não há possibilidade de comunhão das trevas com a luz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós
podemos ter uma aparência cristã na nossa vida, uma identidade aparentemente cristã. A gente pode, como muito acontece, Jesus disse que o joio e o trigo convivem no mesmo ambiente, mas um é a essência, o outro é a aparência. Há muitas pessoas que ainda não descobriram a radicalidade do discipulado em Jesus Cristo. Há muitas pessoas que ainda não descobriram que ser cristão, ser discípulo de Jesus tem a ver com a essência do nosso ser, não tem a ver simplesmente com uma agenda de domingo que a gente pega as nossas coisas e vai até um prédio. A nossa essência como discípulo nos leva a ter o caráter de Deus, mesmo dentro de uma quarentena, ter o caráter de Deus, mesmo quando a gente está isolado, quando a gente não consegue fazer as nossas coisas. A gente tem a essência de Deus dentro de nós em toda e qualquer circunstância. Portanto, a nossa espiritualidade, a nossa identidade tem a ver com essência. E essa essência está no Espírito de Deus que habita em nós. Nesse tempo em que muitas coisas nós vamos passar, em muitas coisas a gente vai viver. Eu não sou futurista, nem futurólogo, nem qualquer outra coisa. Também não quero aqui ficar antecipando que a gente vai viver ou não. Os especialistas se contradizem ao dizer isso. Quanto mais a gente ficar dizendo o que vai acontecer aqui e acolá, pode acontecer cenários muito ruins. Pode acontecer de que lá em setembro que a gente vai conseguir vencer esse problema do coronavírus. Pode acontecer que em maio a gente esteja com o nosso dia de família, da família lá no Guará. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que todo esse período vai mexer com a gente. Nossos pais, os nossos avós, ninguém passou por esse tipo de situação. Você consegue entender isso? Consegue entender que nós estamos passando por uma grande crise? Mas essa crise não é só da sociedade, é uma crise que está dentro de nós. Olhe para a sua vida aí, como é que tem sido esses dias aí na sua casa? Como é que tem sido esses dias aí na sua residência, vivendo com seus filhos e tal? Tem sido difícil. Sobretudo, nós seremos tentados em muita coisa que tem a ver com o nosso discipulado com o Senhor Jesus. Por fim, gente, por fim, veja só, Jesus reafirma sua identidade ao agir segundo sua natureza e seu propósito. Veja que no isolamento de Jesus reafirmou a identidade dele ao agir segundo a sua natureza e seu propósito. Olhe para a Bíblia comigo, vai ser importante. Veja só. Oi, estão me ouvindo aí, pessoal? Veja comigo o versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Como que a nossa identidade é construída nesse ambiente de isolamento? A nossa identidade, ela é construída quando a gente está agindo segundo a nossa natureza e segundo o nosso propósito. Jesus, nesse momento que ele diz para Satanás: retira-te, ele está agindo segundo a natureza dele. Vejamos, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que a serpente ferirá o calcanhar, e Jesus pisará a cabeça da serpente. Ele é aquele que destruiria Satanás. Ele é aquele que acabaria com o mal. E quando Jesus diz para Satanás: retira-te, ele está cumprindo, ele está exercendo a sua natureza e o propósito, que é colocar Satanás no lugar em que ele merece, que é ser derrotado.
Ele está colocando Satanás no lugar em que ele deveria estar pela ordem de Deus, e ele então, pela sua natureza divina, seu propósito, que é acabar com a influência do pecado na humanidade, ele diz para Satanás: retira-te. Jesus reafirma a identidade dele em ação. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nós, em isolamento que estamos, não podemos ter uma atitude simplesmente passiva. Nós precisamos agir segundo a natureza e o nosso propósito. Qual é a nossa natureza? O texto de Pedro diz o seguinte, que nós somos sacerdotes, raça eleita, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Nós somos filhos do Senhor, e habita em nós o Espírito de Deus. Portanto, a nossa natureza, ela tem a ver com aquilo que Deus diz a respeito de nós. E então, o propósito da nossa vida é agir conforme a vontade de Deus. O propósito da nossa vida nesse momento é cuidar da nossa casa, é cuidar das nossas emoções, é cuidar da nossa vida de coisas que a gente não conseguiu colocar no lugar por conta da correria do dia a dia. É a gente aproveitar esse momento para agir, para fazer coisas que a gente não consegue fazer no dia a dia da nossa agenda. É para a gente parar de desculpa, de falar que a gente não lê a Bíblia por falta de tempo, mas quando a gente tem tempo a gente não lê a Bíblia. É parar de desculpa que a gente não consegue orar porque a vida é muito corrida, e agora é momento de seus joelhos estarem com marcas por causa da oração. A nossa identidade é revelada no isolamento quando a gente deixa de agir segundo a natureza e o propósito que Deus nos chamou para termos. Meus irmãos, o que está acontecendo aí na sua casa? Como é que vocês estão vivendo? De maneira passiva? Vivendo os seus dias conectados com Netflix, que eu fiquei sabendo que abriu pacotes e contas para as pessoas consumirem, vivendo, assistindo baterias e baterias de séries. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está vivendo nos dias de isolamento que tem a ver com a natureza e o propósito de Deus para a sua vida? Eu e você precisamos colocar em ação a nossa natureza, colocar em ação o propósito da nossa vida. Está na hora de você e eu colocarmos em ordem muita coisa que está em disfunção dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Está nessa hora de a gente mergulhar e perguntar, como fazia o salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Você está com tempo para isso. Está na hora de a gente ser mais crente. Está na hora da gente fazer como Jesus, que em Gênesis foi declarado que ele pisaria na cabeça da serpente, e assim ele fez. O nosso discipulado não tem a ver simplesmente com aquilo que a gente acredita, mas tem a ver com aquilo que a gente faz. A gente precisa colocar o nosso discipulado a 1000 por hora. Por fim, Tiago, coloca o finalzinho aí pra gente. Olha só, como vocês têm visto que eu tenho colocado nesses termos, eu tenho desafios para a gente viver e praticar. Desafios: descobrir a nossa identidade em isolamento e quarentena. Você vai descobrir a sua identidade no Senhor, mas isso vai acontecer sozinho. Vai ser o momento de você e Deus descobrir quem é você e como você está. Está nesse momento que você pode intensificar o discipulado em Cristo Jesus. É nesse momento que a gente tem o desafio para a nossa igreja de entender que aquilo que a gente fala e faz, isso acontece sem um prédio, porque o dia que a gente precisar de um prédio para fazer a nossa missão, a gente não entendeu o que é missão. O prédio é um recurso substituível, mas já que a gente não tem esse recurso,
Está na hora da gente intensificar o nosso discipulado. Por exemplo, nessa semana eu liguei para a dona Hilda. Queria saber como é que ela estava. Queria saber como é que ela estava passando por esse momento. Foi uma conversa abençoada, abençoadora. Intensifique seu discipulado. E quando eu digo discipulado, é a vida de Deus em ação dentro de nós. Servir, ser servido, amar, ser amado, orar e receber orações e por aí vai. Desafios para a gente viver e praticar. Descobrir as sombras e a luz para as nossas almas. Escafunche um pouco das coisas que estão aí na sua vida. Tente trabalhar com isso. Leia a Bíblia com seus filhos. Ore com seus filhos. Aprenda a conviver com profundidade. Talvez com a sua esposa e com o seu esposo, na correria do dia a dia, vocês atropelem coisas que são essenciais para a vida. Aproveite esse isolamento para viver com profundidade. Que os nossos filhos compreendam que a gente trabalha, que a gente fica longe deles, não é por falta de amor e nem por qualquer outra coisa para estar distante deles. É porque a gente os ama. E a gente está em casa agora porque nós amamos os nossos filhos, que eles sintam o amor da nossa presença. São desafios para viver e praticar, mas tem os seus desafios que você pode elencar aí e ser desafiado a praticar e resolver essas questões no seu isolamento. Desejo no meu coração que Deus continue abençoando a sua vida. O nosso bate-papo vai continuar. Então, lá na quarta-feira, às 19h30, eu quero que você traga questões. Eu tenho visto muita coisa na internet, meus irmãos, muita coisa. E, de maneira estratégica, tem hora que eu dou um stop, me desconecto de tudo, porque chuvas de informações nem sempre fazem tão bem assim. Mas eu sei, sobretudo, que tem pastores, pessoas falando tanto de coisa. Eu queria que vocês, na quarta-feira, trouxessem essas questões e eu vou tentar responder, na medida do possível, aquilo que Deus me permitir e conseguir responder. A gente vai conversar. Eu quero que vocês tragam essas questões. Infelizmente, em crises, a gente também tem revelado o que são algumas igrejas, o que são alguns pastores, líderes, enfim. A gente pode conversar tudo isso. Fica o convite para quarta-feira a gente conversar, tá bom? Eu queria encerrar com a gente cantando com o Henrique César, dizendo o seguinte: Deus está aqui. Eu queria que você imaginasse toda a nossa comunidade de mãos dadas. Eu falei no grupo que a gente criou para poder fazer esse culto aqui. Desde já eu quero agradecer a vida do Tiago, do Henrique, do Carlos Eduardo e de tantas outras pessoas que estão envolvidas para que isso acontecesse. Deus abençoe a vida de vocês. E eu estava dizendo que eu nem sei quais são os textos que eu vou pregar ao longo dessa quarentena, mas eu sei qual é o texto que eu vou pregar quando nós voltarmos às nossas atividades presenciais. Nada mais é do que o salmista diz: quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Vai ser muito bom. Então a gente vai sonhar um pouco agora cantando com o Henrique César, dizendo: Deus está aqui. Que a gente então se conecte com a nossa comunidade, abraçando a nossa família. Eu vou pedir para Esther descer aqui com as crianças e a gente vai encerrar esse culto orando, declarando que Deus está aqui, Deus está na nossa casa, Deus está agindo na cidade de Campinas, no mundo. Cremos no poder do Senhor e Ele há de intensificar a nossa identidade, quem nós somos, e Ele vai usar esse isolamento para isso, em nome de Jesus. Vamos cantar com Henrique César. Deus está aqui. Aproveite esse momento para estar com a sua família. Vamos entrar na presença do nosso Deus, de coração contrito agora, depois de ouvir a sua palavra através do seu servo.
Vamos louvá-lo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, 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 podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado pelo nosso encontro, muito obrigado pela nossa igreja. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que estamos isolados, porém não estamos abandonados. Nos acompanhe, ó Deus, nessa trajetória, para que a nossa identidade seja intensificada, para que o nosso caráter em Cristo seja forjado, Deus, e que a gente possa, Deus, como indivíduos e sociedade, superarmos esses desafios que temos à nossa frente. Que a Tua boa mão nos acompanhe, que a Tua boa mão cuide da nossa igreja, para que a gente continue, ó Deus, em missão nesse mundo, e que, ó Deus, a nossa identidade não seja abalada, ó Deus, pelo fato de nós não termos a presença de um prédio. Em nome de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça, a misericórdia do Senhor Jesus repouse sobre o lar de cada um que está assistindo, Deus, esse culto, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, então até quarta-feira, às 19h30, a live com o pastor Marcos Patrick, e a gente continua sendo e fazendo discípulos para a glória do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus os abençoe.